Opa, Francisco, Tudo bem, Luizinho? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, tranquilo. Tá me ouvindo bem aí? Tá tendo algum barulho ao fundo? Como é que tá? Tá bem aí? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos só esperar alguns minutinhos aí, o pessoal ir entrando, né? E aí a gente inicia a nosso bate-papo aí hoje. Deixa eu só mudar aqui o negócio. Só um instantinho, Luizinho, rapidinho. Ok. Francisco caiu. Gustavo já está aí. Gustavo, só aguardar um pouquinho aí para a gente iniciar a live, né? Hoje o tema é a atuação do engenheiro químico em estações de tratamento, né? A gente vai falar sobre estações de tratamento de água, estações de tratamento de efluentes, estações de tratamento de despejos industriais, né? Então, só aguardar aí o Francisco retornar. Ele acabou caindo, vamos ver aqui se ele volta. Vamos ver se o Francisco volta. Pronto. Agora sim. Aí tinha que Tudo certo? mexer na questão do roteador. Aí eu já ajustei agora. Não, beleza. Beleza. Só isso aí no começo é assim mesmo, a gente fazer os ajustes, né? Às vezes a iluminação não tá boa, a internet não tá no melhor ponto da casa, né? Não, na questão não é essa E, não. A questão é que é um problema da net mesmo, entendeu? Falou iluminação, até esqueci de ligar essa luz aqui. Não sei se melhorou ou piorou, mas é mais prático. não, beleza, vê o que for melhor para você aí. Ah, pra mim é tranquilo. O que o pessoal estiver vendo aí, tá bom. Se tiver bom, aí o pessoal vai avisando aí. Beleza. Acho que a gente pode começar aí apresentações, né? Eu vou iniciando, o pessoal vai chegando, né? Daniel, meu pai está aqui, família sempre, a Ive, Ah, família é sempre junto, a família tá sempre acompanhando, tem que estar sempre o junto. Gustavo, a gente tem o pessoal chegando aí. Ah, então, hoje a gente está recebendo aqui no canal o engenheiro Francisco Ribeiro, né? Um grande amigo, parceiro aí, para todas as horas, né? Foi uma grata coincidência da vida aí a gente se encontrar, né? Eu digo que esse mundo de engenheiro químico ele é muito pequeno, né? A gente vai acabar se encontrando em algum momento, né? E a gente teve a oportunidade de se encontrar, né? De trabalhar juntos durante um período, né? E mesmo Sim. depois cada um seguindo a sua trajetória, né? A gente nunca perdeu o contato, né? Um sempre torcendo pelo sucesso do outro. E hoje a gente vai estar falando sobre a atuação do engenheiro químico em estações de tratamento, né? Estações de tratamento de água, de efluentes e de despejos industriais, né? Francisco, eu queria te agradecer, né? Primeiramente, né? Você ter aceito o convite. Eu não poderia deixar de te chamar, né? Assim, de não ter você aqui no canal, né? Até aproveitando a tua experiência aí, né? Você também já teve, quando eu estava lá no Senai, também você foi lá, né? Auxiliar, você sempre topando aí os projetos, as ideias, né? E hoje a ideia é a gente poder dividir um pouquinho aí do teu conhecimento, das tuas experiências com o pessoal, né? Lembrando que grande parte aí do pessoal que vai estar assistindo são alunos, né, ou que estão aí buscando um conhecimento maior, né, para atuação, ou até mesmo profissionais que
já estão no mercado, mas estão buscando aí uma mudança de área, né? Um conhecimento numa área mais específica. Beleza? Aí eu queria deixar a palavra com você. Sim, primeiramente, boa noite, pessoal aí. Eu sou Francisco Ribeiro, eu sou engenheiro químico formado pela UF, também sou mestre em engenharia química pela Universidade Federal Fluminense. Fiz o curso de engenheiro de fluidos em Houston, Texas, pela Halliburton University, né? Eu trabalhei na Halliburton. E também fiz o curso de especialização em engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal Fluminense. Hoje eu atuo como analista técnico comercial na empresa SNF do Brasil. É uma empresa que fornece coagulantes e floculantes. No caso, também existem dispersantes também, mas a gente foca em coagulantes e floculantes para estações de tratamento de água, efluente. E, em alguns casos, é utilizado até na produção de alguns materiais, por exemplo, amaciantes. Só que aí já é com uma outra pessoa dentro da empresa. Legal. Aproveitando aqui que a gente está em novembro, eu botei o brochezinho azul, né? Lembrando do Novembro Azul. Isso Eu sei que é mesmo. uma coisa, assim, tem um grande tabu por parte das pessoas, mas a gente tem que pensar também pela saúde. Então, assim, é melhor ver isso aí logo mais cedo, quando tiver que ver, quando chegar na idade, tudo, e, assim, sem preconceito, gente. Vamos analisando isso aí que fica certinho. Beleza, isso mesmo. Saúde, né? Como o Luiz falou, ele falou que realmente essa questão do mundo da engenharia química, né, o engenheiro químico, a gente tem uma ampla gama de locais para poder atuar. Então, assim, é muito difícil você conhecer algum engenheiro químico que possa atuar em, sabe, conheça tudo de todas as áreas. Porque são muitas coisas e se as faculdades fossem colocar todas as experiências à prova, teria que aumentar alguns anos aí para o pessoal ter essa experiência. E nem todas as faculdades, né, a gente não tem, nem todas têm um laboratório demonstrativo de todos os tipos de operações que a gente pode analisar. Por exemplo, essa questão do tratamento de água efluente é uma coisa que eu considero muito importante para as pessoas, porque água é básico para a nossa vida. Então, isso é uma coisa que não pode ficar para fora, entendeu? Isso é uma coisa que tem que estar sempre em foco. E existem ainda muitas barreiras a serem ultrapassadas e vencidas na questão do tratamento para poder otimizarmos isso daí. Então, assim, e efluente, toda fábrica, toda indústria gera. Então, nós temos que pensar que se a gente gera, a gente tem que tratar. Não adianta você simplesmente produzir e não fazer o tratamento, não retornar adequadamente para o meio ambiente. Porque chega uma hora que o meio ambiente não vai mais suportar efluentes. E Sim. quando chegar a atingir a massa crítica, sabe, não vai ter muito o que a gente fazer. Então, assim, é mais ou menos o caso do efeito estufa. O efeito estufa, a gente já está num ponto que, sabe, não tem muito. A gente ou mantém como está ou daqui para pior. Reversão, assim, ainda não foi descoberto o método atualmente. O Luizinho, né, já conheci há um tempo, eu chamo de Luizinho, ele tem assim, bastante conhecimento na área ambiental. Ele deve ter falado aí nas outras lives com vocês. Uma coisa que eu digo assim para o pessoal da engenharia química. Muita gente, quando se forma, acaba indo trabalhar em empresas em que a pessoa trabalha como vendedor. Só que tem uma diferença. Uma coisa é você tentar vender um produto só por vender, sem saber como ele funciona, qual é a aplicação dele, qual é a melhor forma de aplicar, o melhor ponto de aplicação. Então, existem algumas pessoas que veem isso com sabe, não veem muito bem esse tipo de profissional. Só que esse profissional, ele tem um conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico é todo diferencial. Então, assim, é uma coisa muito importante que eu considero para as pessoas. Não, assim, não deem ouvido se alguém falar, mas você é vendedor. Não, esquece isso. Entendeu? Esquece. Porque você tem o conhecimento. Você não é um vendedor, você é um vendedor técnico. Você vai estar aplicando aquilo que você aprendeu. E tem uma diferença muito grande
Eu já fui em clientes em que você chega no local e você vê que o tratamento da pessoa é todo errado. O ponto de dosagem é errado. A forma com que ele faz o tratamento é errado. A ordem de adição dos produtos químicos está errada. Então, assim, você quer fazer basicamente uma separação lá, um tratamento físico-químico. Você vai querer separar o sólido do líquido. O que adianta você estar jogando bastante polímero no produto e quando você pega lá no ponto de dosagem, você não tem formação de floco, você não tem formação da reação dos coagulantes, a formação dos coloides. Então não adianta nada isso daí, entendeu? E tem muita gente que vai fazendo isso, não sabe, deixa pra lá. Acha que é aquilo ali, fala, já faz isso há 20 anos aqui, eu trabalho há 20 anos na empresa, sempre fiz isso. Só que aí o INEA vai lá e, assim, toma uma multa pesada. Eu acho que realmente as multas têm que ser bem aplicadas, porque quando você assim, é um efeito domínio. Se você começa a jogar certas coisas na natureza, você pode não ser o atingido, mas as pessoas que moram próximas, sim. Você não sabe que tipo de rejeito você está jogando ali. Se você é Sim, sim. assim, tem que ter um tratamento. Por isso que existem as normas. Isso é uma coisa que o Luiz sabe bem, sabe exatamente como funciona esse tipo de coisa. Só que, assim, são muitas empresas, entendeu? São muitas empresas. Então, digamos que tem o jeitinho brasileiro também de se arrumar as coisas. Mas, Sim. infelizmente, acaba acontecendo dessa forma. Legal, Francisco. E eu acho que assim, para a gente dar o pontapé aí, né, falando aí, a gente preparou uma pauta, né, tentar seguir essa pauta, né, eu queria que você falasse um pouquinho, né, qual a diferença, né, e cada peculiaridade de cada tipo, né? Você tem uma ETA, né, que é uma estação de tratamento de água, né? A ETE, que seria uma estação de tratamento de efluente, e a TDI, né, de despejo industrial. Queria que você falasse um pouquinho de cada uma, as peculiaridades. Sim. A estação de tratamento de água, a ETA, existem dois tipos de ETAs. Existe a ETA para você, no caso, fazer um tratamento para uma água potável, que é para a utilização humana, que é o que a SEDAI tem, Águas do Paraíba, lá no Campo dos Goitacazes, tem. E Aqui em existe São Paulo, também a Sabesp. a Sabesp tem, então a Cagesse. Então, assim, a diferença é que também existe a ETAR, ETAR, que no caso é para uma estação de tratamento de água de reuso. Então, sim, existem empresas que, em vez de comprarem, pagarem água das concessionárias, elas normalmente ficam baseadas próximo de rios. Então, preferem pegar essa água, fazer o tratamento dela e, em certos casos, podem fazer tanto para uso industrial, que é o caso de algumas farmacêuticas, ou pode fazer também para uso potável. Porque, assim, o preço da água para as empresas é um preço muito alto. Então, vale muito mais a pena você ter uma estação de tratamento própria e você fazer essa utilização, entendeu? Só que é aquela coisa, você vai produzir, tudo tem que ser feito ali, mas você, na hora se você vai gerar um rejeito também, você vai ter que jogar de conta nas especificações que o IBAMA e o INEA deixam já estipulados. Então, assim, tem a demanda química orgânica, né? Tem que você não pode. Cada estado tem um valor. Parece que no Rio de Janeiro tu tem que baixar 90%. Se você produz 1.000 de DPO, você vai ter que estar descartando no máximo 100. Em alguns estados é mais leve, mais brando. Alguns são 60%, outros 75%. Mas, assim, já vi clientes reclamando disso, achando que querem fazer um tratamento de botar, como diz, ter meia boca, e falar, não precisa baixar tanto. Eu tenho lá 5 lagoas para poder ajustar isso daqui. Não, cara, essas lagoas aí consigo segurar por 4 meses. Não é assim. Não. Se todo mundo pensar assim, a gente só vai estar poluindo. E o meio ambiente não é uma coisa para você tratar desse jeito. O meio ambiente é uma coisa que, assim, antes mesmo de todo mundo existir, o meio ambiente estava aí. Com certeza era muito melhor. A industrialização ela tem que vir como veio, mas a gente tem que, assim,
temos que repor, temos que manter. Então não adianta você querer superfaturar as produções, produzir muito, não tratar direito e devolver da forma errada para a natureza. São coisas que tem que ficar bem atentos para isso daí. Sobre as ETRs, nós temos a estação de tratamento de efluente. Alguns também chamam de... falam ETE também quando é a estação de tratamento de esgoto, que no caso a SEDAI também tem, outras unidades. Isso aí, no caso, é para fazer se você faz o tratamento da desidratação do lodo, quando é esgoto. Você tem uma geração de matéria orgânica bem forte, bem adensada. Então, você vai fazer uma separação desses flocos para separar a água, que depois vai para um novo circuito. Aí depende, pode ir para um novo circuito, pode ir para um novo tratamento, pode entrar novamente no processo todo dentro da planta. E o lodo, esse lodo, ele vai para caçambas, e essas caçambas, elas são assim, levadas por alguma empresa para fazer o descarte apropriado. Alguns locais, dependendo de alguns locais, eles usam até esse lodo para, por exemplo, para poder fazer essa matéria orgânica para fazer plantação, dependendo de qual for a natureza dele. Se for, vamos supor, se for um lodo de frigorífico, tem algumas empresas que fazem isso. Usam para fazer adubo. Para plantar. Faz o procedimento lá e ajusta. Então, assim, essa é uma área da questão de ambiental, eu acho que é uma área que ela é muito importante e uma área muito boa para quem é estudante de química, engenharia química, engenharia ambiental, até as pessoas que fazem técnico também. Por quê? Essa é uma área que ela não vai se extinguir. Você tem que sempre tratar. Então, não adianta isso daí. Isso daí você vai ter que realmente fazer, entendeu? E é um tratamento, assim. Por exemplo, teve a pandemia. A pandemia, algumas indústrias pararam, certo? Mas a água não pode parar. O que é produzido não pode deixar de ser tratado, os rejeitos. Então, assim, essa é uma área que eu considero muito boa para a pessoa tentar se desenvolver, entendeu? Tem gente que vai gostar muito dessa área, tem gente que prefere, às vezes, outro tipo de área, mas essa é uma área crucial. Você não consegue fazer uma empresa, ter uma indústria, se você não tiver a questão do meio ambiente, porque tudo que você vai produzir vai gerar um efluente, um rejeito. E ou você trata, ou você separa e joga para empresas especializadas para fazer o tratamento. Então, é um ramo que não vai parar. A não ser que uma hora, assim, descubra a melhor forma de resolver tudo isso daí. Um incinerador daqueles tipo de desenho animado que some tudo. Entendeu? Só que a gente sabe que nada se cria, tudo se transforma, né? Então, assim, você, na verdade, vai estar... Exatamente. Exatamente. Francisco, e a TDI, né? Até uma dúvida, né, que surge aí para o pessoal, né? ETE, ETDI. O que seria um ETDI? Então, a ETDI é basicamente tanto uma ETE quanto uma ETDI. As pessoas consideram, assim, quando se trata de efluente, normal, geral, a mesma coisa. Para mim, uma ETDI é quando você tem um processo de criação de alguma coisa e aí você gera um rejeito ali industrial. Então, assim, uma farmacêutica. Uma farmacêutica, ela usa lá, tem água do processo, tudo. Então, todos os medicamentos, tudo que ela vai fazer, vai gerar algo para ser tratado. Dependendo aí da farmacêutica. Então, você, no caso, vai ter ali um rejeito industrial. Então, por exemplo, a Bayer, por exemplo. A Bayer é uma empresa que ela tem todos esses tipos de tratamento. Ela tem uma ETA, que ela prefere utilizar a captação, acho que é Rio Sarapuí, ali. Tem uma ETE, que no caso está fazendo tratamento de lodo, startou há pouco tempo. Então, assim, eles produzem, assim, não é muito volume para tratar, porque tem que deixar adensando, mas faz o tratamento. E, assim, eles estão vendo a implementação de uma ETDI, que é exatamente para tratar o que é das 16 linhas de produção deles, para tratar a água de rejeito daquilo ali. Eles estão, por enquanto, eles
vão ajustando, guardando em IBCs e entregam para a empresa para fazer um tratamento. Mas o ideal é você tentar ter uma estação para você ter uma coisa mais dinâmica, mais rápida, Sim. entendeu? De nunca ficar armazenando ali. Você pode realmente fazer uma separação, fazer todo um tratamento mais adequado e assim, deixando o meio ambiente melhor, né? Isso é Isso uma coisa mesmo. que eu concordo muito, assim. Eu vou repetir isso várias vezes. Isso é muito importante. Não tem como Legal. fugir disso. Francisco, a gente já teve uma primeira pergunta, eu não falei no início da live, né? O pessoal quiser já ir deixando perguntas. No final a gente vai ter um tempinho, né? Mas a pergunta tem a ver, né, do Marcelo, que é um amigo também, né? Parceiro aí nos projetos, né? E inclusive esse final de semana a gente trabalhou aí num projeto uma estação de tratamento aí de efluente, né, para uma empresa, uma petroquímica. E ele perguntou: é possível fazer reuso de qualquer efluente? Fazer o uso de qualquer efluente ou tratar Re- qualquer efluente. Reuso, reuso. Então, assim, normalmente você consegue fazer o reuso de algum efluente. Você vai separar, no caso, dependendo do que ele for. Por exemplo, se for, dependendo da composição química dele, ele pode e não pode. Isso é um fator que realmente fica preso. Não tem como falar assim, ó, todos eles podem ser utilizados. Não. O que tu pode fazer é fazer tratamentos de água, tudo, separar a água do efluente, só que não necessariamente você vai poder utilizar essa água novamente, porque vai depender do que o tratamento foi feito, se ele retirou tudo e deixou adequado para uma água potável ou não. Então, assim, a gente pode, vamos tentar trabalhar sem barreiras. A gente pode fazer isso? Pode. Só que assim, tem que fazer a avaliação de cada efluente. Não é qualquer efluente que pode ser, assim, reutilizado. Você pode tratar tudo, mas, assim, o custo dele, dependendo do que ele, da complexidade, pode acabar sendo mais-valia você talvez não tentar fazer isso. Você apenas tentar para, por exemplo, eu consegui separar essa água aqui, mas essa água aqui eu vou usar para processos industriais. Não vou usar para coisas tipo água potável. Tudo bem, é uma forma. É, Mas assim, eu seria tenho, qual então, seria o efluente seria de qual tipo de. não, ele perguntou genérico, mas aí eu vou aproveitar até dar um exemplo aí, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de uma estação de tratamento de efluente de uma indústria de cosméticos, né, no Rio. Eu não vou falar o nome da empresa, né? Na verdade, essa empresa nem está mais no Rio, ela decidiu vir para São Paulo, fechou a fábrica do Rio. Daqui a pouco todo mundo já vai. Até sei como então. Então, e aí foi quando eu fui trabalhar com esse projeto que eu descobri que o efluente de indústria de cosmético é uma coisa de outro mundo, né? Uma coisa difícil de tratar, uma carga elevadíssima, uma carga orgânica elevadíssima, né? Tem muito Sim. corante, né? Muito e assim, por mais, né? Foram feitos vários testes, né? Mudando o projeto e você não conseguia adequar 100% os parâmetros, né? Então, esse efluente, por exemplo, eu considero que é um efluente que é difícil até de você reusar, né? Reutilizar ele no processo, né? Talvez você consiga usar para fins menos nobres, né? Uma lavagem de uma área, né? Externa, Sim. né? Mas para processo, eu acho que é muito difícil, né? Eu já tive uma experiência também. Eu atendo uma empresa que ela recebe efluentes de várias outras empresas para fazer o tratamento. E Sim. eles também estavam recebendo efluente de uma empresa de cosméticos, mas não é essa que você trabalha, que é o seu serviço. Então, o Sim. que acontece? Eu cheguei com o efluente lá, o pessoal nessa estação, nessa empresa que fazia o tratamento, assim, como eles recebem de vários locais, eles achavam que um tipo de procedimento, um tipo de polímero, serviria para todos os tipos. Então, toda vez que eu ia fazer um teste lá, eu pegava, fazia um jar teste e falava, olha, cara, esse polímero aqui, ele não vai servir para isso. Aí o cara falou, não, mas a gente tem que fazer tudo aqui. Eu falei, não, cara, olha só, o ideal seria vocês terem o seguinte, Sim. olha, para cada tipo de efluente que chegar,
você faz o tratamento. Ou, assim que chega um efluente, você faz um jar teste para determinar qual a melhor forma. Porque o que acontece? Os polímeros, eles podem ser em pó ou emulsão. No caso, para a questão de separação dos floculantes. Normalmente, emulsão, ele é mais prático de trabalhar, é um preço mais barato por quilo. Compensação, o teor de matéria ativa é menor. Então, você acaba usando de 2 a 3 vezes mais do que o polímero em pó. O polímero em pó é um pouco mais caro, mas o rendimento é muito melhor. Então, assim, no final das contas, o polímero em pó é bem melhor para ser trabalhado. E você tem ele em cargas. Você tem o polímero não iônico, que é com carga zero. E você tem ele da forma polímero cartiônico e o polímero aniônico. Esses polímeros são todos à base de poliacrilamida. Os que a SNF fornece e os que são normalmente utilizados. A maioria é conhecido como Flow alguma coisa no mercado. É sempre Flock alguma coisa, Flonex alguma coisa, são os que têm os nomes no mercado. É sempre alguma coisa desse jeito. Eu sei que é lá Flock, que é para deixar claro qual é a utilização dele. Ok. Cada empresa tem sua numeração, tudo. Então, assim, eles têm dentro deles as suas formas. Assim, olha, cada um, é uma questão de segredo de cada empresa. Tipo, esse aqui tem a densidade de carga desse aqui é maior ou menor, mas dificilmente a empresa vai chegar e vai abrir para você assim, olha, essa aqui é a carga, tanto de densidade de carga. Isso é uma coisa assim que, por questão de patente, tudo, o pessoal prefere não abrir. Só em, assim, casos muito específicos, a pessoa assim, não, tudo bem, pode falar, não tem problema não. Mas, enfim, é uma orientação que a gente já tem assim que começa a trabalhar nesse tipo de empresa. Então, assim, eu peguei esse efluente, então eu comecei a fazer um tratamento ali do zero. Nisso que eu comecei a fazer esse tratamento, o que que eu ali vi? Primeiro, eles lá estavam usando um polímero catiônico para fazer um trabalho ali na flotação, flotador. Sabe, o trabalho estava muito ruim, não estava flotando nada, os focos eram horríveis. Eu então fiz o quê? Eu fiz o teste como um polímero aniônico no jar teste. Você via uma coisa totalmente diferente, você via uma separação, sabe? O negócio era cinza. Você via clarificar tudo e toda a questão sólida baixando ali no jar teste. Então, ou seja, o flotador, no caso, ficaria toda essa parte ia para cima e aí ela passa assim e vai separando toda essa matéria orgânica. O sólido e fica a água sendo com qualificado. Então tem assim, tem que fazer, cada efluente tem sua particularidade. Então tem que analisar. E realmente, efluentes da questão que tem muita tinta são efluentes muito complicados de você tratar. Então, assim, ele tem que ser, ele é bem específico, você tem que estar sempre analisando, estar sempre, olha, às vezes esse aqui veio com uma concentração a mais de tal aditivo químico. Então você fala, então eu tenho que utilizar um polímero de carga assim, então tem que ter uma carga mais alta, menor, mas tem que estar sempre testando. É diferente de quando, por exemplo, você vai, sei lá, vamos botar aí um frigorífico. O frigorífico está sempre produzindo frango. Quando você está sempre produzindo frango, então a gente já sabe que tem uma característica naquele fluente. O que pode mudar ali é o quê? É talvez a dosagem ou a vazão. Normalmente muda a vazão, porque se você tem uma vazão na estação de 15 metros cúbicos hora para tratamento, você vai então jogar tantos litros por hora. Se você estiver usando 20 metros cúbicos por hora de tratamento, você vai jogar um pouco mais. E por aí vai. Então, esses são padrões que algumas estações de tratamento, você visita, as pessoas não têm noção disso. As pessoas falam, não, a gente mexe ali, mexe no inversor de frequência, mas você sabe quanto está mandando de litro por hora ali? Não, mas a gente vai fazer no teste ali. Eu falo, cara, mas isso são coisas que você tem que saber. Pega com o fabricante da bomba, analisa ali. É uma forma, assim, tem uma fórmula muito simples. E outra coisa que as pessoas confundem. Eu uso tantos litros por hora do produto. Tá, mas existem dois fatores, um chamado concentração de preparo e outro a dosagem. O que é importante para você, que você determina no jar teste, é a dosagem, que vem em ppm. A dosagem que é importante. Aí, por exemplo, você vai em algum local que eles têm uma bomba que, olha, a nossa bomba, a vazão que tem que fazer dela, a gente tem uma limitação de vazão mínima. E às vezes
vazão mínima, ela é um pouco, assim, alta demais. Então, você acaba tendo que fazer um produto, uma solução de polímero mais, sim, diluída. Então, assim, tu tem que saber quanto você preparar ali para você poder estar dosando o valor correto. Sim. Uma coisa que, assim, nas minhas funções, quando eu faço visita ao cliente, até para, no caso, fazer revisão dos tratamentos, eu faço. Eu sempre gero um relatório, porque, assim, o responsável técnico lá, ele tem que saber quanto está dosando, para Sim. ele poder saber acompanhar. Tipo assim, olha, eu sei que aqui tem que ser tanto, então ele faz lá a regra de três dele, joga na planilha dele, o que ele achar melhor, mas para ele sempre ter esses fatores. Porque o que acontece? Uma coisa referente a polímero. Ah, joga mais que em excesso que não tem problema. Errado. Errado. Porque o que acontece? Vamos lá. Eu uso sempre o exemplo dos leões. Imagine que você tem lá vários bifes numa arena. Você solta uma quantidade de leões exatamente para. Ou então assim, tem lá tantos javalis. Você solta uma quantidade de leões exato para você acabar com os javalis e eles comerem os javalis. Se você soltar leão demais, vai faltar javali. O que vai acontecer? Os leões vão brigar entre eles. Então, assim, nos floculantes, quando você joga em excesso, o floculante em excesso, ele pode até formar um floco bem bonito. Mas em excesso, ele começa a ter uma briga de cargas entre eles que ele começa a se desfazer. Então, a resistência ao floco fica menor, ele não aguenta tanto cisalhamento. Então, tem esses problemas também. Isso são coisas que tem que estar sempre analisando. Pô, legal, legal, Francisco. Eu gostei do exemplo aí dos leões e javalis, bem didático, né? A gente acabou já entrando, né, no outro tópico, né, que era a aplicação de escolhidos floculantes e coagulantes, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar aí, senão a gente já vai Tem, para o próximo. tem. Uma coisa importante por exemplo, nos processos físico-químicos. Em geral, os processos físico-químicos, quando você faz a captação do efluente ou da água, você tem que fazer a adequação dela. Por exemplo, se você pega uma água muito pH muito baixo, ou um efluente com pH muito baixo, você vai ter que, no caso, utilizar um alcalinizante para levar o pH dele. Sim. Porque o polímero, ele funciona bem, vamos botar aí, estou botando uma margem muito grande. Porque, assim, existem efluentes que funcionam numa faixa, outra mais assim, na faixa bem grande. Vamos considerar que é algo assim, de 5,5 a uns 8, entendeu? Que é a faixa de funcionamento do polímero. Se você tiver com um efluente muito baixo pH, você pode usar o melhor polímero do mundo. Ele não vai fazer nada. Não vai flocular nada. E dependendo, é sempre aconselhável a você utilizar o coagulante antes. Por quê? O coagulante ele vai fazer com que os colóides se expandam. Então ele já vai fazer meio que uma floculação ali. Você vê ali tudo assim, uma água turva. Quando você joga o coagulante, você vai ver que as partículas assim, começam a aparecer. Ok. Após isso, e assim, o coagulante ele tem que ser jogado em regime turbulento, entendeu? Por quê? Porque normalmente o ponto de dosagem dele, até onde vai ser o equipamento que vai ser jogar, tem que ser feita a mistura, ele tem que fazer uma mistura muito rápida, porque tem que ficar bem expandido. Então, assim, quando a gente for simular no jar test, você vai ver que a agitação para o coagulante vai ser uma agitação vigorosa, coisa de 100 a 120 RPM. Após, assim, a gente deixa uns 3, 4 minutos, você vê que houve a coagulação. E você também tem que estar de olho que, quando você usa um coagulante, que normalmente são policloreto de alumínio, sulfato de alumínio, cloreto férrico, Sim. então, assim, são os mais utilizados. Normalmente, o policloreto e o sulfato de alumínio são os mais utilizados, assim, entre os dois. Mas, assim, o cloreto férrico é utilizado em algumas outras indústrias também. Ele, no caso, vai reduzir o pH. Então, esse também já é um dos motivos, dependendo de como chegar ao seu efluente, para você elevar o pH antes. Por quê? Você primeiro tem que elevar o pH
sabendo que depois ele vai baixar. Não adianta você, assim, jogar o coagulante, botar o pH lá embaixo e depois jogar o alcalinizante. Se você fizer isso, sabe, não fica um resultado legal. Nesse caso, a ordem dos fatores até altera o produto aí, entendeu? Legal. Então, assim, uma outra coisa, feito a coagulação, você depois vai ter o ponto de dosagem do polímero. O polímero, ele já tem que ser dosado com uma velocidade bem menor, regime laminar. Então, a gente pode dizer que num jar teste, para ilustração, se o coagulante é 100, 120 RPM, a gente coloca de 20 a 35, 40 o coagulante, o floculante. Por quê? Se você fizer uma agitação, você vai querer que ele gire, que ele tenha ali um mínimo um regime laminar, ali uma mistura, para que ele comece a pegar os coágulos e, assim, aqueles pequenos coágulos começar a se aglomerar e formar flocos maiores. Esses flocos, eles vão se aglutinar de uma forma maior, entendeu? Para poder facilitar a separação sólido-líquido. Então, isso daí é uma coisa que é feita desta maneira. Se você fizer, botar, você faz a adição do polímero, no caso, para uma separação sólido-líquido, um flotador, um decantador, se você fizer isso e botar assim, num ponto em que tenha muita agitação, na mesma hora que os flocos se formarem, os flocos vão se desfazer. Sim. Então não é isso que você quer. Você quer que o floco fique de uma forma assim grande para que ele fique mais fácil de separar. A gente daqui a pouco vai fazer um teste aqui com o jar teste que eu preparei. Eu peguei uma amostra de uma água de rio, já fiz aqui, já separei a dosagem de coagulante, já separei a dosagem do floculante e assim, são 3 que a gente tem ali. Eu vou mostrar como que assim a diferença de carga pode influenciar a floculação. Então assim, Legal. vai ser bem ilustrativo e dinâmico para as pessoas assim, poderem ver. Isso é uma coisa que eu acho que quem é interessado nessa área, é muito interessante a pessoa ver isso. Legal. Francisco, eu estou até preocupado um pouco com o horário, né? Eu sugeriria a gente agora já ir para a demonstração, né? É um, é um, é um plus aí da live hoje, né? Quem está acompanhando o canal, né, viu até uma divulgação lá no Stories falando que a gente ia ter uma demonstração nessa live, né? Você está Francisco conseguindo ver? preparou. Você está conseguindo ver? Porque assim, eu não consigo Não, ver. não, tô Você está conseguindo ver. vendo? Vamos lá. Tá ótimo. Beleza. Então, o que acontece? Aqui é uma água de rio. Eu vou ligar aqui a agitação para fazer uma mistura. A Normal. gente não está vendo Eu vou fazer isso. Eu vou tirar a imagem de mim e vou Tá, focar aqui direto no agitador. beleza. O que acontece, ó? Aqui eles estão fazendo agitação normal. A gente tô botando isso aqui só para deixar bem espalhado a questão dos sólidos. Estamos aqui com 3. O que eu vou fazer primeiro? Esse daqui eu vou deixar parado para a gente comparar com o efluente bruto. Ok. Nesse dois aqui, eu vou colocar agora o coagulante. No caso, eu estou colocando meio ml de uma solução preparada de coagulante a 10%. Primeiro vamos colocar aqui. Agora vamos colocar aqui. O que acontece? A gente normalmente deixa aí uns 3 minutos para ele misturar bem. No caso, com essa agitação vigorosa. E daqui a pouco a gente vai começar assim, eu vou diminuir a velocidade e vou aproximar mais a câmera para comparar assim, que você vai ver que vai ter umas pequenas partículas formadas ali. Então essas pequenas partículas são, no caso, os coágulos se formando que podem, assim, que vão ser depois, consequentemente, vai ter a adição do floculante para fazer com que eles se juntem. Sim. Deixa eu dar uma olhada como é que já está por aqui. Já dá, aqui já dá para ver alguns já. Eu vou dar uma diminuída aqui. Ó, vamos só fazer uma comparação. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é o efluente sem nada. É o efluente bruto.
bruto, sem coagulante. Olha como é que fica com coagulante. Vocês estão vendo as partículazinhas? Sim, já dá para ver. Então, tá vendo? Ó? Olha como é que tá. Sim, já Que dá para ver. diferença, né? Olha só como é que um tá sem nada, sem coagulante e com coagulante. Sim. Tá vendo? Então, assim, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dosagem do polímero. Vamos aqui botar um polímero catiônico e vamos colocar aqui um polímero aniônico. Aí, ó, vocês começam a reparar que daqui a pouco vai começar a formar, assim, algo maiores. Já está formando já, mas tem que ter uma Sim. agitação um pouquinho mais devagar aqui. Deixa eu diminuir aqui, ó. Aí você começa a ver, ó, essa formação de flocos, entendeu? Isso daí, assim, a gente deixa isso daí formando, eles vão se aglutinando, para no final a gente desligar e deixar eles decantarem. E aí a gente vai ver, comparar os clarificados, mas só com isso daqui, dá para comparar com isso daqui. Olha só a Sim. turbidez, basicamente. Sim. A água bem turva. Ó, aqui a gente já pode ver alguma coisa. Para a galera que está assistindo a live aí, esse daqui está melhor que esse daqui? Sim, do ponto de vista de formar os flocos, sim, né? Você está tendo Você acha que esse daqui está formação. melhor? Esse está com flocos menores, né? Não tão aglutinados, né? Estão mais Então, dispersos. aí que tá. O que que a gente pode tirar disso daqui? É um polímero catiônico. Sim. Esse daqui é um polímero aniônico. Ah, esse aqui formou um monte de flocos, só que são flocos menores. Esse daqui formou flocos maiores. Na hora de decantar, esse aqui vai decantar muito mais rápido, porque é um floco mais pesado. Sim. Então, isso influencia muito. Quando você vai fazer um tratamento, primeiro, e você não conhece nada sobre o efluente, a primeira coisa que você tem que fazer é, você vai ajustar primeiro a dosagem do coagulante. Depois que você ajustar a dosagem do coagulante, você vai ter que ver qual é a carga. Então, você vai usar um polímero aniônico, um catiônico, e, em alguns casos, pode até usar um não iônico, caso você não tenha essa disparidade. Ok. Então, aqui a gente consegue ver, ó, a formação de flocos é muito maior. O que isso quer dizer? Que esse efluente é um efluente que necessita de uma carga de um polímero aniônico. Ok. Por coincidência, esse aqui é um polímero aniônico de baixa carga. Ok. É o que é utilizado por esse aqui. Mas existem várias cargas, entendeu? Então, às vezes, você vai atender algum cliente ou prospecção de um cliente novo, o cara fala, tá, me passa uma cotação do seu polímero. Só que você não... fica difícil você passar uma cotação se você não sabe qual que é o seu polímero ideal para aquilo ali. Então, assim, tem que falar, olha, cara, preciso de uma amostra ou posso ir fazer um teste. Mas, enfim, eu acho que aqui ficou bem claro a influência da carga. E agora a gente vai poder, ó, eu vou desligar e, assim, a gente vai fazer uma comparação total, ó. Esse aqui é o efluente inicial, sem nada. Aqui já é o efluente utilizando um polímero aniônico. Você vê, ó, os flocos estão decantando, tudo. Sim. Sim. Você vê que está um clarificado totalmente diferente. Já Isso. aqui, ó, Está muito disperso. ah, floculou tudo, mas não é a carga correta. Isso é uma carga catiônica, Sim. entendeu? Então, assim, aqui, ó, para esse efluente, qual é a lição? Tem que ser um polímero aniônico. Pode acontecer de você ter um outro efluente cicatiônico? Com certeza, pode. Por isso que eu falo, tem que sempre estar testando os polímeros no seu efluente. Legal. Então, assim, Legal. eu vou botar de volta o celular ali para a gente poder agora se ver novamente aí. Tá ok. Não, legal. O pessoal que está acompanhando a live aí ganhou uma demonstração aí que bem didática, né? Eu acho que eu vou mostrar aí a questão do jar test, a importância do jar test, né? E também da questão da sua própria dosagem, né? Do Sim, polímero, né? E o tipo de polímero, né? A ser usado, né? Francisco, exatamente. a gente já está na reta final agora. Queria que você falasse um pouquinho só da atuação, né, do profissional, né, esse mercado de trabalho, né, para um engenheiro químico, né,
ou químico, né? Vamos dizer assim, que também a gente tem no canal alguns seguidores que também estão se graduando, né, em química, ou engenharia química, e atuação, né? Como é que é o dia a dia, né? Então, Eu sei como é que é o seu dia a dia, então vou deixar que você fale um pouquinho aí, pessoal. para quem é assim, existem dois tipos de profissionais que podem atuar nessa área. Existe o profissional que é funcionário da indústria, em que ele pode ser o responsável pela estação de tratamento. Esse profissional, o que acontece? Ele vai ter que ficar sempre monitorando, ajustando a equipe, vendo se a equipe está fazendo treinamento, está bem treinada, para poder estar sempre lidando com os parâmetros a serem analisados, que é DQO, tem que ver teor de sólidos, pH na hora de descarte, ver se o lodo formado, no caso para centrífuga, está um lodo seco e uma torta boa, ou se for o caso de um flotador, se está fazendo a separação correta, como a gente viu aqui, olha, está formando um floco legal, está ficando um clarificado bom. Ele vai ser o responsável por isso e também tem que estar sempre vendo as questões de licenças, a questão de auditoria e também vem a questão de produto, porque, por exemplo, é sempre bom a gente ter mais de um produto para poder utilizar algum tipo de fornecedor, mas você também vai ser responsável pela questão de compras, porque às vezes o cara vai te fornecer um produto muito barato, só que o rendimento dele não fica muito bom. Então, o que acontece? Existe aquele famoso barato que sai caro. Às vezes você pode estar usando um produto que, sei lá, você vai usar, vamos supor aí, você vai usar 200 quilos por mês pagando um produto que é muito baratinho. Só que é melhor você, às vezes, pagar um produto que é, sei lá, uns 20% mais caro, 20%, 30% mais caro, mas que você vai usar 100, 120. No final das contas, você vai acabar até pagando menos. Porque, assim, isso é uma coisa que, às vezes, assim, você tem muita empresa revenda que fornece uns polímeros que a gente não sabe bem a procedência e o funcionamento é muito ruim. Para você ter uma noção, eu já fui numa empresa fazer um teste para comparar o polímero da empresa que eu trabalho com o polímero que eles estavam comprando na época. A diferença foi o seguinte, para ficar uma torta boa, eles tiveram que usar 350 ppm. O produto da empresa que eu trabalho, 210 ppm, ficou a mesma coisa. Então, assim, a diferença é muito grande. Entendeu? E assim, qual é o meu trabalho hoje em dia? Eu faço prospecção, assim, eu fiz uma pesquisa de mercado, fui ligando para os clientes, perguntando essa questão de estação. Assim, no início, boa parte no início, você vai fazer aquele papo de vendedor. Vai querer pegar e-mail, vai querer explicar tudo. A pessoa às vezes fala assim, não, beleza, estou interessado porque o polímero que eu estou usando não estou bem satisfeito. Aí você vai partir para a visita técnica. A visita técnica é o quê? Você vai ter acesso ao efluente, você vai conhecer a estação, é muito bom você entender como é que eles funcionam lá, se eles têm 1 ou 2 tanques para utilizar, no caso, um tanque de preparo e um tanque de utilização. Tem empresa que você chega lá, os caras o mesmo tanque que está sendo dosado, é o tanque que você vai preparar na hora. Então, assim, não fica legal o tratamento às vezes. O ideal é você ter um tanque para preparar e um tanque para você estar dosando. Então, assim, tem que ter 2 tanques. Então, assim, isso é uma coisa bem que eu acho que tem que ser realmente muito assim, alertada para o pessoal. Vocês aí que são estudantes que querem entrar nessa área, por favor, gente, coloquem 2 tanques, porque fica um tratamento melhor. Eu tenho 2 tipos de polímero. Não misture. Se você prepara o catiônico num tanque, não vá preparar o aniônico no mesmo tanque. Isso faz dizer, mas é a mesma linha de dosagem? Se for a mesma linha de dosagem, pior ainda. Então, assim, são coisas que você tem que analisar. Isso para que você tenha um bom funcionamento numa estação. Depois que você faz os testes, tudo, você vai determinar basicamente o tipo de polímero. Eu aconselho a você já pegar vários dados da estação. Por exemplo, a vazão da estação, quantos metros cúbicos por hora, como ele pode preparar, se o tanque que ele tem lá, qual a quantidade de solução polimérica que ele pode estar tendo, quanto ele pode dosar, quanta bomba dele pode dosar, porque aí você fala, olha, cara, você pode botar sua bomba tal, prepara o seu polímero na concentração tal, que vai funcionar da tal forma. E uma coisa que eu acho muito interessante também, você vai startar uma estação, se eles vão usar o seu polímero,
acompanhe, ajuste você, por quê? Se você ajustar ali no início, se lá na frente tiver algum problema, você já vai ter a noção do que ajustar ali. Agora, se você chega num local onde as pessoas ajustam por elas mesmas e não tem controle, cara, você vai explicar para a pessoa que não é assim e às vezes você pode até ter um certo desentendimento com a pessoa, porque a pessoa fala assim, não, mas a gente faz assim e a pessoa está fazendo completamente errado, está um tratamento completamente horrível, mas para ele aquilo está o certo. Sim. Feito tudo isso daí, você vai preparar uma proposta comercial e aí é aquela coisa, né? A qualidade, preço, custo-benefício. Então, assim, esse é um ramo que eu considero assim que muito interessante de trabalhar. Eu acabo viajando muito, entendeu? Às vezes tem que pegar o carro, ir para um lugar, ir para o outro, tudo. Porque, por exemplo, eu sou responsável por Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sou responsável por 2 estados. Só que o Espírito Santo é um estado mais tranquilo para fazer. Então, assim, não preciso estar lá sempre. Mas Rio de Janeiro aqui tem muito mais empresa para analisar. Então, eu estou sempre visitando. Isso quando a gente pode ser recebido. Porque, por exemplo, essa questão da pandemia, algumas empresas não estavam recebendo. Sim, Mas sim. é possível você dar um auxílio para quem você já atende pelo telefone, que é o que eu faço. Por exemplo, olha, você sabe quanto é que é a sua vazão da bomba de polímero? Você prepara como? Com que concentração? Quantos gramas você coloca em tantos litros? Então, assim, você tem que estar sempre entrando em contato com o seu fornecedor, com o seu cliente. Porque, assim, se você deixar aberto, a concorrência pode entrar. Mas, assim, a concorrência é livre. Da mesma forma que eu entro em empresas, por exemplo, o cara já usa um outro polímero, eu vou lá e tento mostrar para o cara que o polímero pode ser melhor ou não, Sim. o cara pode fazer isso comigo. Isso daí é normal. Mas o mais importante que eu falo para todo mundo, seja honesto. Seja honesto. Se você tá lá, mostrou que seu polímero não, assim, teu polímero não ficou igual ao do cara, ficou um pouco aquém. Cara, fala só, meu polímero ficou um pouco aquém e tal, mas assim, será que é satisfatório para você? Ah, é satisfatório. Não adianta tentar ajustar o teste, fazer um teste na hora lá que parece que o polímero que o cara usa fique pior e o seu melhor. E vai descobrir. Então, assim, seja honesto. Seja honesto nesse ponto. Por quê? Às vezes o polímero pode assim, estar com uma nota 9 e o do cara que ele já usa 10, mas o 9 já é o suficiente para o cara. Sim. Dependendo da sua simpatia, dependendo da sua atenção que você vai dar, do pós-venda que você dá, o cara pode preferir usar o seu polímero. Entendeu? Então isso faz a diferença. Eu, por exemplo, eu consegui tirar de um fornecedor. Os caras usavam polímero já de uma concorrente há 5 anos. Em 5 anos, eles nunca visitaram os caras. Então, assim, Isso tem que é ter. Por exemplo, fundamental. é bom você acordar com as pessoas. Por exemplo, você vai numa pessoa e fala: olha só, cara, como é que você quer ir? Quer que eu vá o quê? De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses? O cara fala: não, pode ir de 3 em 3 meses você vem aí, a gente vai marcando para revisar. Por quê? Tem que estar sempre vendo, cara. Tem que estar sempre vendo, tem que estar sempre revisando os procedimentos. Então, assim, ser honesto, entendeu? Dar atenção ao cliente e, assim, e ter humildade. Porque você vai lidar, assim, às vezes com pessoas que só têm o ensino fundamental, ou nem isso. Sim. Então, assim, eu sou bem tranquilo com esse tipo de gente. Já trabalhei embarcado, assim. Na verdade, isso é uma coisa que todo mundo tem que ter. Ninguém é melhor que ninguém nesse ponto, entendeu? Verdade. As pessoas têm que, sabe, tratar todo mundo de forma igual. As pessoas têm limitações. Às vezes a pessoa está falando, deixa a pessoa falar, deixa ela expor a opinião dela e você expõe a sua. Então, assim, essas são coisas que eu acho que para essa função que eu exerço na SNF, são muito necessárias. E são pré-requisitos da opinião para qualquer tipo de coisa que você vai trabalhar. Nunca pise em ninguém. Para os estudantes que ficaram interessados em, Francisco, eu achei interessante, eu queria fazer um projeto também, fazer uma iniciação científica, um TCC sobre isso, pode me procurar, manda um direct, eu vejo que eu posso auxiliar, vejo se eu posso oferecer uma amostra para vocês, dar alguma orientação, e isso daí pode ajudar também, assim, para o projeto, porque isso é muito interessante de trabalhar, isso é uma coisa que você não tem como você fugir disso hoje. Para quem quer trabalhar em centro de tratamento, trabalhar com a área ambiental, Sim. vai existir. Isso aí não vai acabar tão cedo.
Francisco, a gente já está aqui nos minutos finais. Eu deixei você falar bastante, né? Até porque eu achei que foi excelente a tua explanação, né? E a tua exposição. Acho que quem ficou até agora, né? Já são quase 8 horas assistindo a live, aprendeu muito, né? E com certeza, né? Quem se interessar vai correr atrás, depois fazer contato com você aqui pelo Instagram, LinkedIn, enfim. É, eu vou, assim, a gente não teve nenhuma outra pergunta, né? Só teve o pessoal dando os parabéns aí pela live, né? Mas eu vou já dar as palavras finais para deixar você também falar suas palavras finais no final, porque o Instagram, você sabe, 1 hora ele fecha, independente de ter terminado ou não, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceito o convite, né? Foi muito boa aí, muito enriquecedora, muito didática também, né? Você trazer para a live um JAR-Teste, né? Fazer uma demonstração aí de como que é a atuação, né, de um polímero, né? Que vai fazer essa parte, né, de floculação, a questão da coagulação, enfim, é muito interessante, né? Eu acho que o visual fala mais do que 1000 palavras, né? E é isso, cara. Assim, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acompanho o seu trabalho. A gente está sempre em contato, né? Mesmo agora a gente estando um pouco mais distante, né? Mas eu sei que os caminhos da vida ainda vão colocar a gente junto novamente aí. É, eu queria te agradecer mais uma vez, aí agradecer a todo mundo que ficou até agora assistindo a live e deixar as palavras finais para você. Eu queria agradecer, tá? Fiquei bem lisonjeado em poder participar dessa live. Primeira live, né? Que eu sou bastante entrevistado. E, assim, queria, assim, como eu falei já antes, deixo aberto as pessoas que quiserem me procurar. Podem me mandar um direct, pode entrar em contato pelo link que eu vou responder com certeza. Precisando de algum auxílio, quer fazer algum projeto, fazer utilização de floculante, coagulante, a gente está aí para poder ajudar. Até porque isso é uma coisa que é muito necessária. Nem todo, assim, você ter acesso a esse tipo de coisa para um projeto, isso ajuda muito. Entendeu? Porque para mim, eu acho que assim, se você tem como disponibilizar uma ferramenta para a pessoa se desenvolver ou fazer os testes, isso é uma forma assim, muito boa. Aí o pessoal, assim, universidade, a gente também vê, a SNF também vê a questão de querer fazer parceria com universidades, tudo, porque na universidade o pessoal vai com sangue nos olhos para poder achar o resultado. Sim. Entendeu? Então, assim, eles realmente correm atrás, é onde você quer chegar, você tem um objetivo, então você tem que mostrar o resultado. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante e é uma coisa que eu acho que assim, é a melhor forma de você, sabe, se desenvolver. Então, assim, agradeço bastante, agradeço as pessoas que estiveram aí presentes. Pô, Luizinho, muito obrigado aí, sucesso para você. Tamo junto, Francisco. Na verdade, né? Ó, pessoal que não assistiu, que chegou aí no meio da live, ela vai ficar gravada, disponível no canal, né? Depois Francisco também vai compartilhar aí nas redes sociais dele. E agradeço a todos, né? Desejo uma boa noite aí, um finalzinho de dia para todo mundo. Um abraço, Francisco. Sucesso aí. Um abraço a todos aí que assistiram. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.